Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu vim de caneca, né, pastor? Né, pastor Ivan pegou balde ontem. Paz, igreja! Vocês estão felizes com Jesus, querido? Vocês estão anestesiados? Vocês estão... Eu tenho tentado entender ainda o que o Senhor está falando. Eu acho que a gente vai mais um tempo ainda. Por isso que primícias é no começo do ano, para nós irmos digerindo tudo. Amém? Abre comigo a palavra do Senhor em Colossenses 2. Nós vamos ler versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. Deixa eu arrumar aqui. Diz assim: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados, firmados na fé, onde foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém, meu querido? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que é, Senhor, estar primiciando, Senhor, entregando os primeiros 7 dias desse ano, Pai, a Ti, Senhor. Nós não estamos entregando os primeiros 7 dias, Senhor, nós estamos consagrando todos os dias desse ano, Senhor. Nós estamos sendo norteados, Senhor, para o que fazer e como agir nos próximos dias desse ano, Pai. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, querido. Queridos, uma das coisas que eu lembro quando eu era adolescente, era final de acampamento. O pastor Carlos, que era o pastor da minha adolescência, ele subia no último dia de acampamento e ele falava assim: o que vocês vão fazer com tudo que vocês receberam esses dias? E essa reflexão sobre o último dia, o que nós vamos fazer, querido? Esses 7 dias não foram ventos, não foi bagunça, não foi sino que soa, mas foi direção, foi norte. Você se posicionou, corrigiu, arrumou o prumo, arrumou algumas coisas, assim como nós arrumamos algumas coisas que precisavam melhorar para esse ano. Amém, querido? E eu venho encerrar esses dias primícia com esse tema: fé radical. E assim como o pastor Lori explicou um pouco sobre como a liberdade que se fala lá fora, a liberdade que o mundo prega, não é a liberdade que a Bíblia nos ensina. Eu queria também falar sobre ser radical, porque radical hoje também é uma palavra negativa. Tem a extrema radical. Então parece que o radical hoje é algo extremo, é algo sem moderação, é algo que falta equilíbrio. Principalmente quando se fala de política, ainda se fala dos radicais. Olha, a extrema radical, né, a direita radical, a esquerda radical, colocando isso como se fosse ruim, colocando isso como se fosse uma falta de consciência, de moderação, que é passar a mão, que é você não ter controle. Mas a origem da palavra radical é exatamente o contrário. A palavra radical vem do latim chamado radicalis, que significa relativo à raiz, ou é um derivado da palavra ravix, ou seja, raiz. Olha que interessante, querido. Então, é exatamente o contrário. Radical é aquilo que está na raiz, que é a origem, que é um fundamento. Então, como nós lemos, continuamos a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como nós cantamos,
como nós somos ensinados. Então, fé radical é uma fé enraizada em Cristo Jesus. Não é, eu vim com esse pensamento, nossa, fé radical é você ter coragem de levantar no seu trabalho e você parar uma pessoa na rua e você orar. Não, tudo isso é fé radical, querido. Mas a palavra radical vem de raiz. E a gente pode falar, não, a minha fé é raiz, eu sou crente raiz. Agora você pode falar, eu sou crente radical porque eu sou crente raiz. E a fé raiz é isso, é viver uma vida fundamentada, enraizada e edificada em Cristo para que possamos ser frutíferos, para que possamos dar fruto, porque qual é o objetivo da raiz? Alimentar a árvore para frutificar, como a pastora Jo falou ontem. É necessário, você não tem escolha, querido. Se você plantou, você vai colher. E nós estamos aqui sendo enraizados em Cristo para quê? Para frutificar. Frutificar lá fora, frutificar aqui dentro, como nós fizemos com a campanha do ar-condicionado. Frutificar. E agora que você entendeu e que nós entendemos o que é uma fé radical, eu queria passar para vocês algumas características de uma fé radical, do que é viver uma fé radical. E eu queria que vocês abrissem um versículo que é muito importante para mim, Romanos 12:2. O pastor Rafa falou sobre Romanos 12:2 no domingo, o pastor Lore também falou na segunda sobre Romanos 12:2, né? Como a pastora Jo falou ontem, nós só temos dado continuidade, porque nós somos um só corpo, amém, querido? Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, ou em algumas versões que eu gosto também, não vos conformei, né, com esse século, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, querido? Eu falei que esse versículo é muito interessante, é muito importante para mim, porque eu queria dar uma pincelada rápida sobre isso. Eu já falei aqui, em 1999, eu encontro com Cristo, eu aceito Ele. No ano 2000, né, no mês do meu aniversário, que é abril, caso vocês estejam curiosos, eu lembro que no mês do meu aniversário, na verdade na semana do meu aniversário, uma menina que eu gostava falou assim: viu, pare de orar comigo, pare de orar por mim, porque eu gosto de outra pessoa. Eu era um adolescente. E eu lembro que meus pais, na semana do meu aniversário, meus pais se divorciaram. E para ajudar, para finalizar tudo isso, minha avó foi diagnosticada com câncer. Ontem, na hora que a pastora Jo deu o exemplo da caixa de correio, eu comecei a chorar. Porque ela falou que se nós recebemos algo, é porque um dia alguém enviou. E a minha avó, costureira, presbiteriana, eu novinho, com 7 anos, ela falava assim: olha, quando o Mateus fizer seminário para virar pastor, eu vou fazer o primeiro terno dele. Então hoje eu sou fruto daquela senhora. Hoje eu sou fruto, meu nome é Mateus porque minha mãe gostava de um pastor. Um pastor que revolucionou a presbiteriana porque ele trouxe bateria para dentro da igreja. Aí vocês têm noção de como eu sou velho. Só que daí, em meio a toda essa, não vou falar de desgraça, mas todos esses eventos ruins na minha vida, eu era novo convertido, relativamente novo. Eu lembro que minha líder de adolescente, ela pregou uma palavra, e isso faz quase 30 anos, irmãos, e eu lembro da palavra que era influenciar sempre, ser influenciado jamais, baseado em Romanos 12:2. E quando eu entendi Romanos 12:2, querido, aquilo foi uma revolução na minha cabeça. Aquilo foi a minha bandeira ali, como Martin Luther King fala: se você não tem uma causa pela qual morrer, você não tem um motivo para viver. Então ali eu tinha encontrado motivo para morrer. Eu vou ser um inconformado, eu vou ser um revolucionário. Eu amava a palavra como contra a cultura, na contramão de sistema.
Eu pegava todo aquele coração revolucionário de jovem e eu investia no Senhor baseado em Romanos 12:2. Olha, eu não vou igual a esse mundo, eu não vou nesse caminho. Eu lembro que um dia eu sentei, eu escrevi uma carta para Deus prometendo que eu ia casar virgem. E eu assinei, e eu cumpri essa carta. Eu cumpri esse propósito, eu falava que era um contrato que eu tinha com Deus. E eu lembro que eu comecei foi muito rápido o meu crescimento espiritual, porque eu estava lá, eu jejuava na escola, eu estava lá no culto de quinta, eu estava no sábado, eu estava no domingo de manhã, eu estava no domingo à noite, porque eu queria ser um revolucionário, eu queria ser um inconformado. O Senhor tinha me chamado para influenciar as pessoas. Foi muito rápido eu já virei líder de jovens. Até esses dias eu estava numa loja em Votorantim, a moça ficou me olhando, ela falou assim: você não era líder de jovens há 30 anos atrás? Eu falei: moça, há 30 anos atrás eu era um adolescente, né? Ela falou: não, mas eu lembro que você era um adolescente, líder de adolescente. Porque essa palavra me mudou totalmente, querido. Para você ter uma ideia, quando eu sentava com os outros líderes, eles falavam assim: ah não, Mateus é muito espiritual. Quando eu sentava com os outros líderes para nós decidirmos o que nós íamos fazer, entre os jovens dali da cidade de Votorantim, eles falavam assim: não, as ideias do Mateus é só orar, jejuar, é adorar. Jovem gosta de mais coisas. Então por muito tempo, eu fui tido ali entre os jovens como o espiritual. E eu sei que um dia eu li, não sei quantos já leram, porque tarde, o Pleno Avivamento do Leonard Ravenhill, mas ele fala assim: você acha mesmo que um dia você vai chegar no céu e o Senhor vai falar assim: você foi radical demais, você me amou demais, não era para ser assim? Claro que não, querido. Mas eu lembro que eu tinha esse anseio, esse desejo. Eu era o tipo de líder, eu era o tipo de jovem que, se tivesse no Manifeste hoje, o pastor Loure mandava o pastor Rafa. Porque eu queria fazer, querido, eu queria que o jovem orasse, eu queria que o jovem... Não, o que fazer? Churrasco? Não, vamos orar, vamos buscar. Pra você ter uma ideia, eu escrevi um livro. Eu escrevi um livro com 17 anos chamado Geração Icabode. Icabode quer dizer sem a presença do Senhor, né? Baseado em Samuel. E eu tenho essas anotações e eu leio, eu falo: nossa, como esse menino era folgado. Porque eu queria mudar o mundo, querido. Porque eu queria ser um inconformado. E eu queria falar com você sobre Romanos 12:2. Romanos 12:2 começa com: não se amoldem. Ou em algumas versões, como eu disse, não se conformem com o padrão desse mundo. Ou seja, deixe de viver segundo os valores passageiros e enganosos desse mundo. Mas o que é não se amoldar? O que é não se conformar? Querido, Davi, quando encontra Golias, ele fala assim: viu, o que esse incircunciso, o que esse filho de uma égua está falando de Deus? Porque ele fica inconformado, não por causa do exército, não por causa do reino, mas por causa que ele estava confrontando o exército de Deus vivo. O que ofendeu Davi ali foi o que Golias falava sobre os filhos de Deus, e automaticamente falava sobre Deus. Davi não se conformava com a ousadia de Golias contra o povo escolhido. A tribo de Levi, a pastora Maria abriu falando isso. A tribo de Levi, ela não adorou o bezerro. Os levitas não foram escolhidos para ser sacerdote, como a pastora Maria abriu o culto falando. Os levitas se posicionaram. Preste atenção nisso. Os levitas se posicionaram. E diante dessa posição de não se dobrar, diante dessa posição de pagar um preço diferente de todas as tribos, no final o Senhor fala assim: olha, eu sou a herança de vocês. Então aqueles levitas se posicionaram diante de uma situação, e eles não foram só escolhidos, eles se dispuseram. Eles se dispuseram. Agora cutuca seu irmão aí e fala assim: você veio 7 dias? Então você se dispôs. Amém, querido? A
pastora Maria pregou sobre adoração para vencer. Elias, ele não se conforma com o governo de Israel da época. E sabe o que ele faz? Ele levanta um altar. Ele levanta um altar, atrai a presença do Senhor e todo mundo descobre que há um Deus em Israel. Sabe por quê, querido? Porque quando nós levantamos altar de adoração, nós levantamos trono. Quando nós adoramos, nós estamos entronizando. Nós aqui adoramos ao Senhor, então nós entronizamos Jesus, amém? E o que acontece quando nós entronizamos Jesus? Trono fala sobre o governo. Não foi Elias que destronou Jezabel, ou melhor, não foi fisicamente, né? Foi Jeú que mandou matar Jezabel ali. Mas, querido, o governo de Jezabel já tinha se derrubado lá no altar. Quando Elias levanta um altar, levanta um trono para o Senhor, todo Israel vê que há um Deus em Israel, volta a colocar o Senhor no trono, o governo de Jezabel cai. Aí é questão de tempo para que ela saísse do mundo físico. Tudo isso porque ele não se conformou. E aqui para nós que vamos estar que estamos no ano de eleição, Elias não se conformou com o governo daquele país na época, daquela nação. E o que ele fez? Adorou. Ele orou. Eu não estou falando que você tem que votar consciente, você tem que manifestar sim, tem que usar sua inteligência, mas ele adorou. Ele levantou um trono. Altar fala sobre trono, trono fala sobre governo. Se nós levantamos um altar ao Senhor, nós colocamos Ele no trono e Ele toma o governo da nossa nação, querido. Amém? Nós não nascemos para sermos pacatos. Nós não nascemos para ficar tranquilo. Querido, me dá aflição. Fala assim, não, acontece aquela coisa. Não, Deus está no controle. Eu estou com uma dor aqui, mas Deus está no controle. Não, querido, vamos orar. Vamos orar, essa dor tem que ir embora. Jesus já conquistou na cruz, o sacrifício de Jesus foi completo, para que nós tivéssemos a cura física, a cura da alma e a salvação, querido. Então, não adianta você, não, mas essa dor é da minha idade. Querido, vamos orar. Não dá para ser pacato no mundo do Senhor, não dá para ser pacato no reino dos céus, querido. O reino dos céus é em movimento, você já deve ter ouvido isso. Ou seja, não dá para ficar parado, nós temos que ser inconformados. Nós temos que não aceitar o que está acontecendo, nós não podemos tomar a forma que o mundo está tentando nos colocar. Nós temos que ser alguém que se levanta. E eu sei que agora, ou melhor, nos últimos tempos, com o politicamente correto tem ficado mais difícil. Mas o Senhor nos chamou para não ser conformados, querido, para sermos inconformados, para marcar uma geração. Então talvez você tenha que levantar a mão na escola do seu filho e falar, opa, eu não quero um banheiro só para menino e para menina junto. E se eu falar para você que se você se levantar, outras pessoas que estão com medo também vão se levantar. Mas o Senhor procura você e eu. Querido, não dá para ser pacato se você entender, se nós entendemos que o maior poder do universo, que é o Espírito Santo, o próprio Deus, o Espírito Santo está dentro de nós. Você está fazendo o que com isso no seu dia a dia? Isso que habita em nós, o Espírito Santo, é muito maior do que 10 bombas atômicas, querido. É muito mais poderoso. Aí nós vamos viver assim, não, deixa Deus, que nem aquele hino, deixa a vida me levar. Não, querido. Não. Nós somos guiados pelo Espírito. Vai ter momento que o Senhor vai pedir para você fazer as coisas no trabalho, na faculdade, na escola. Já falei aqui, né? O Senhor pediu um dia para eu me levantar e falar para o meu professor que Jesus amava ele, só que ele era padre. Por favor, Deus, dá um negócio a mais aí, dá uma revelação. Só chegar para um padre e falar Jesus te ama é meio sem graça, né? O Senhor falou, não, vai lá e fala que Jesus te ama. Eu lembro que uma vez eu orei para uma irmã, eu já contei isso em alguns lugares, e era uma irmã guerreira, uma irmã, assim,
Não era uma madame. Eu lembro que eu orei e falava assim: o Senhor está te dando coragem. Eu não entendi o que eu falei, ela também não entendeu, mas a palavra é essa: o Senhor está te dando coragem. Naquela semana, irmãos, ela parou na padaria. A filha dela desce do carro, 3 caras entram no carro e sequestram ela. Fala: vai dirigindo. E naquele momento, o Senhor lembra da palavra: eu estou te dando coragem. Ela mira o carro no poste e pula do carro em movimento. Querido, eu não sabia o que eu estava falando. Ela até veio falar, falou: pastor, eu me senti ofendida por você falar que eu precisava de coragem. Falei: Raquel, eu também me senti perdido em falar que você precisava de coragem, porque eu sei que você é guerreira. Então nem sempre vai fazer sentido, mas nós estamos enraizados nele. E isso faz parte da vida cristã, querido. Deus é craque em quebra-cabeça. Ontem eu brinquei com o Lore, falei: Lore, pastor Lore, um tempo atrás o Senhor estava falando algo comigo, estava falando com você. Aí ele soltou também que o Senhor está falando algumas coisas para ele. Eu falei: Deus está falando comigo. Aí hoje eu falei: você excluiu o seu Instagram? Ele falou: excluiu. Eu falei: eu também senti de excluir. Porque Deus ama isso, querido. Deus ama pegar ali, para que nós não nos sentimos dono da verdade. Pega um pedaço ali, dá para o Adler. Aí dá um pedaço para o pastor Louro, e daí nós em unidade, corpo, igreja. Isso é corpo, querido. Aí a gente chega a entender o que o Senhor fala. Aí a gente entende. Eu amo a Toninha e o pastor Batelli, porque Toninha é profeta. E para entender às vezes algumas coisas dela, tem que estar muito alicerçado na palavra, irmãos. Né, Antônia? E daí ela casou com um homem que quando ela fala as coisas, a gente fala: meu Deus. Ele fala: não, calma. É isso aqui, biblicamente está aqui, o Senhor está falando isso. Eu falo: cara, é isso. Olha que casal 10, porque ela tem o Espírito e ele tem a palavra, querido. Então é poderoso. Sempre que eu tenho um sonho diferente, um sonho estranho, eu mando mensagem para eles. Falo: pede para o Batelli interpretar biblicamente e você interpreta profeticamente, por favor. Vê se esse sonho é para nós, é uma revelação. Mas o que eu quero dizer, querido, é que se nós estamos enraizados nele, nós temos que ser parecidos com ele. No primeiros 6 meses, como líder de adolescentes aqui, eu preguei sobre ser pequeno Cristo. Ser cristão é ser pequeno Cristo, é ser parecido com ele, é caminhar como ele caminhou, é ser uma cópia de Jesus. E isso quer dizer que nós não vamos parar. Isaías fala que ele tinha uma aparência, que Jesus tinha uma aparência de velho, né? A Bíblia fala que beleza alguma havia nele para que nos atraísse. Ou seja, Jesus foi um homem na terra que ralou pra caramba. Ele gastou o seu tempo, ele andava, ele caminhava. Eu gosto de The Chosen porque aparece assim, no final do dia ele moído. Ele nem come, ele só deita. Porque ali havia a humanidade dele, mas havia o Deus também. Mas ele estava ali, ele não parava. Aí os estudiosos falam que por isso que Isaías profetiza que beleza alguma havia nele para que nos atraísse, porque ele estava ali, debaixo do sol, atendendo pessoas, porque ele estava andando, ele estava ralando, ele estava trabalhando, ele estava exercendo o seu ministério sem descanso. Então automaticamente, né, no sol, naquela época e tudo mais, ele ficou com a aparência mais desgastada. Isso não quer dizer que ele não é lindo, amém, meu querido? Só que ele era um homem ativo. Talvez, se nós tivermos uma compreensão de que Jesus teve, ele tinha uma compreensão que ele tinha 3 anos para atear fogo nessa terra. Ele tinha 3 anos para começar uma obra que hoje, em 2026, nós estamos primiciando. Ele tinha 3 anos para fazer de tudo, e talvez essa consciência de que meu tempo é curto foi o que fez Jesus trabalhar tanto. Agora deixa eu falar para você, querido, nosso tempo é curto. A Bíblia fala que nossa vida aqui é um sopro, é uma poeira.
Isso quer dizer que nós não podemos ser pacatos. Isso quer dizer que nós não podemos ser tranquilos. Isso não quer dizer que nós não podemos ficar calados. Isso quer dizer que nós temos que ser inconformados. Nós temos que olhar algumas situações e falar: opa, não é assim. Vamos orar. Sabe, querido, se levantar na sua casa, se levantar no seu trabalho. Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender que tudo é espiritual. Eu lembro que uma vez, e é sobre isso, eu lembro que uma vez começou a aparecer barata em casa, irmãos. Mas era muita barata. Era muita barata. Numa noite eu contei, eu tinha matado 40 baratas. Numa noite. Irmãos, isso não é uma coisa que você se orgulha e você comenta, viu, está aparecendo barata em casa. Claro que não. A gente liga muito barata, a falta de higiene. Eu lembro que foi uma semana assim, essa média, 30, 40 baratas por noite na minha casa. E eu lembro que no sábado eu cheguei na igreja, uma irmã, eu e a Dani éramos líder de jovens, e uma irmã chegou e falou assim: nossa, eu tive um sonho estranho com vocês. Eu falei: é? Ela falou: é. Eu sonhei que eu entrava na casa de vocês e a cortina estava cheia de barata, e vocês se conformavam com essa situação. Irmãos, na minha cabeça era assim: não, alguém detetizou e as baratas estão fugindo. Na minha cabeça tinha uma explicação lógica, racional e natural para aparecer quase 400 baratas em uma semana na minha casa. Então nós temos que entender, querido, que é o que o pastor Rafa fala: o mundo espiritual se move, querido, e nós temos que se mover com ele e ajudar ele e estar com ele nessa movimentação, querido. Hoje, graças a Deus, eu tenho discernimento. Até nós fizemos a última célula na casa da Thaís, ela falou: ai, pastor, começou a aparecer barato. Eu falei: repreende. Ah, não, foi porque detetizaram. Eu falei: não, mas repreende que não vem para cá. Porque nós entendemos, querido, nós temos que entender. Nós temos que entender que algumas situações, algumas não, a maioria das situações são espirituais, e nós estamos aqui como agentes inconformados, como transformadores do reino. Você é transformador do reino, meu querido, para fazer diferença. Não vos conformei, não se amoldem, não tomem a forma da forma. Não achem que tudo é normal, não achem que tudo está tudo bem, que tudo está tranquilo, que está tudo certo. Não, se mova. Nós temos que aprender, querido, a discernir. E esse ano de 2026 nós vamos ter que ter discernimento, querido, de muitas coisas. Eu particularmente excluí meu Instagram por política. Eu gosto de consumir conteúdo, falo muito com o Adler sobre isso. Eu gosto de consumir, querido, mas aquilo estava consumindo demais. A minha esperança não está no próximo presidente. A minha esperança não está num partido. A minha esperança, eu estou entronizando ele. A minha esperança está no altar que eu levanto a Ele, para que Ele governe. E daí eu brinquei e falei para a Daniela, falei: amor, esse negócio da Havaianas para mim foi a gota d'água. Eu excluí meu Instagram logo em seguida. E não tenho vontade de voltar, querido, porque aquilo lá estava me consumindo. Então eu não vou ser igual a todo mundo. Eu não vou me amoldar. Não, mas você não tem Instagram, pastor. Poxa, você pregou, nós tiramos foto bonita, nós vamos marcar você. Ô irmão, manda para mim no WhatsApp, tá tudo certo. Né? Lembra quando a nossa mãe falava profeticamente: você não é todo mundo? Era isso. Era Deus usando sua mãe para falar: olha, não se amolde. Amém, meu querido? Continuando o versículo, fala assim: mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Romanos 8,5, pastor Lore também leu isso na segunda. Quem vive, não precisa abrir. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, para que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
Então, querido, transformai-vos pela renovação da sua mente. Isso quer dizer que é algo a mais. Deuteronômio, não precisa abrir também, Deuteronômio 6, é quando o povo sai da escravidão. E ali, todo mundo que estava ali tinha nascido escravo, era filho de escravo, era neto de escravo. E daí Deuteronômio 6,4, o Senhor diz assim: ouça Israel, o famoso chamar Israel. Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus é único Senhor. Aí presta atenção que ele fala aqui: ame o Senhor do seu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Apesar de ele falar 3 coisas aqui, coração, alma e força, as palavras usadas em hebraico são 2: levav e nefesh. A palavra nefesh que foi usada ali é fonte de vida, fonte de ser de força, ou seja, a sua alma. Mas a palavra levav, ela significa coração, mas não o coração físico, não o órgão, né? Mas não órgão no sentido, não o coração no sentido de órgão, mas sim do centro de consciência, fonte de pensamento. Tanto que a tradução de levav para grego é psique. Aí você pega Jeremias 29,3, diz assim: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo levav. Ou seja, querido, não é uma emoção, não é um sentimento, não é um arrepio. Ah, mas ele não cantou aquela música hoje e não sentiu um arrepiozinho nas costas. Não, querido, aqui está falando assim, ó: e buscar-me-eis e me acharei, quando buscar-me de todo o vosso levav. Ou seja, todo o centro da sua consciência, a fonte do seu pensamento, toda a sua mente seja cativa a Ele. Querido, uma das coisas que eu mais oro quando a gente fica aqui e na célula também é sobre blindar a mente das pessoas. É o lugar que mais tem sido atacado nesse século, é a mente. Os problemas psicossomáticos são os maiores desde a pandemia. O mundo pirou, literalmente. E nós estamos aqui. Aí a Bíblia fala assim: olha, mantenham a sua mente cativa a mim. Mantenha os seus pensamentos em mim. A sua mente tem que ser renovada. Como é que nós vamos ser renovados? Nele. Como? Trazendo à memória aquilo que é a esperança, lendo a palavra do Senhor, orando, falando com o Senhor. Eu lembro que uma vez, quando alguns jovens da outra igreja começaram a ter, eles tinham não, né? Mas tinha alguns jovens que tinham crise de pânico, tinha alguns jovens que tinham ataque de ansiedade. E eu falei assim: cara, quando tiver isso, me liga. E a gente orava e lia a Bíblia. No meio da crise, a gente orava e lia a Bíblia. Cientificamente, quando você faz uma leitura, o seu cérebro desacelera. Mas de novo, querido, isso é natural. As baratas lá eram naturais. Agora, quando você lê a palavra do Senhor, quando você está tendo uma crise e você pega ali: o Senhor é a minha força, o meu refúgio. Ou então pega essa... Davi teve sua crise, querido. Eu amo quando Davi escreve assim: porque está batida a minha alma. Eu brinco que ele estava pregando para ele mesmo. Ele estava falando para a psique dele: você lembra de que você é filho? Você lembra da obra redentora da cruz? E às vezes a gente precisa fazer isso, querido. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque nós temos que trazer a nossa mente, blindar a nossa mente com o Senhor. Nós temos que realmente entender que o nosso entendimento, que os nossos pensamentos são do Senhor, querido. É uma fé
A fé radical é uma fé lógica, sim. É uma fé racional. Tanto que Romanos 12:1, nós lemos 12:2, diz o quê? Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Sabe, querido, não é emocional. Às vezes eu falo com a pessoa, por que você não foi na igreja? Porque eu não senti. Eu falei, irmão, eu sou pastor da igreja, se eu esperar sentir, eu não vou. A verdade é essa. Se eu esperar sentir, nós não fazemos nada, querido, porque nós lemos ali Romanos 5. A nossa mente quer fazer coisa da carne e satisfazer a carne. Então nós temos que sim dar ali uma direção para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Nós temos que realmente mudar, querido, a nossa mentalidade. Entender que nós estamos aqui, não com uma fé emocional baseada em música, fumaça e luz, mas é uma fé racional. E é meio que lógico, né? Porque as nossas emoções às vezes nos guiam, e a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Então nós temos que ter uma fé lógica. Como é que é uma fé lógica? Então a gente vai duvidar de tudo? É engraçado Paulo falar assim para nós termos uma fé racional, e daí eu também estou pregando assim, viu? Mas faz coisas que não faz sentido, porque você vai estar sentindo no espírito. Mas é isso. No final das contas você entende que quando você está ali alicerçado na palavra, a mente cheia da palavra, a mente sempre, eu sempre tenho um bloco de notas no celular que eu vou anotando o que Deus vai falando. Sempre que o pastor Rafa chama eu para pregar, ele fala, você tem uma palavra? Eu falo, pastor, a palavra está pronta. Normalmente quem não está pronta é o pregador, né? Porque o Senhor está falando com a gente. Se você lê a Bíblia todo dia, se você frequenta os cultos, se você tem um tempo de oração na sua casa, o Senhor está falando, está blindando, está enchendo a sua mente com as coisas do reino, que não tem tempo para besteira, querido. Não tem tempo para você se ofender, não tem tempo para você ficar chateado, não tem tempo para nada. Você tem tempo para buscar. Quando você tem uma mente renovada, quando você tem uma mente renovada, querido, você entende que é difícil te ofender. Poxa, eu sempre falo isso, querido. Vou usar o exemplo do pastor Ivan. O pastor Ivan é um doce, é um amor de pessoa. Sempre trata com muito carinho, com muito amor, com honra. Eu me sinto honrado. Aí ele chega um dia e me dá uma patada. O problema sou eu ou é ele? O problema é ele. Ele nunca foi assim e de repente ele faz isso. Mas daí você entra, não, mas o que será que eu fiz? Não, querido, agora quando você está com a mente, você fala assim, não, peraí. Ô Ivanzão, chega aí, cara. O que está pegando, cara? Porque a sua mente está blindada, a sua mente está cheia com a presença do Senhor, a sua mente está cheia da palavra, e você está ali para ser um inconformado, alguém que não aceita. Alguém que está aqui para mudar o mundo, querido. E daí você senta, daí eu sempre falo, é muito mais fácil você não se ofender do que precisar perdoar. Não, fulano, hoje quando chega para mim, você viu que fulano falou? Mas por que ele falou? Você sabe o que ele está passando? Vamos tentar resolver o problema dele? Não, mas tem uma pessoa chateada. Tá bom, mas vamos resolver o problema dele. Porque a pessoa chateada ali é de menos. Se essa pessoa aqui, que não é assim, externalizou algo, ela precisa ser cuidada. Depois cuidar a outra é muito mais fácil. Mas é muito mais fácil nós não nos ofendermos. Eu sei que isso em teoria é bonito, querido, mas a prática só vai ser feita quando nós enchemos a nossa mente com a palavra do Senhor. Quando nós enchemos os nossos pensamentos com as coisas do reino. Amém, querido? E por último, ele acaba assim, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus, para que sejam capazes de experimentar. Como nós somos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não tem segredo, querida, é pela misericórdia. Não tem nenhum passo a passo, né? Por isso que Romanos 12:1 ele fala: portanto, rogo pela misericórdia de Deus. Porque Paulo sabe que nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pelo nosso esforço, pela nossa força. Não vai ser algo que o Mateus vai fazer que ele vai chegar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não. É pelas misericórdias do Senhor. Mas depois ele fala assim: para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Não é só experimentar, é comprovar, querido. Eu já trabalhei em um escritório que todo mundo era cristão. A gente tirava 1 hora de oração todo dia. Era maravilhoso. Aí eu trabalhei numa agência que ninguém era cristão. Era muito maravilhoso, querido. Porque para mim era um campo. Ali eu podia falar de Jesus em todas as oportunidades. Ali eu podia mostrar Jesus. Só que não é falar, é comprovar. Como é que você fala para o ateu assim: você sabia que você não é sobrinho da chita? Que você não veio do macaco? Aí vai falar: prova. Aí nós somos a prova viva. Você sabia que Jesus morreu na cruz e nos libertou do nosso pecado? E hoje nós somos livres? Prova. Né? Como o pastor Loure falou na segunda-feira, a liberdade que o mundo fala. Eu tenho liberdade de acordar e fumar um cigarro. Eu tenho a liberdade de não fazer isso. Olha que glória, quem é livre? Então nós estamos aqui não só para experimentar a boa, perfeita e agradável, mas comprovar. Comprovar é além do fato, é além de ser, é o ato de provar, é também o ato de se tornar uma prova. Ou seja, querido, voltamos de novo, nós somos pequenos cristos. As pessoas têm que ficar impactadas com a nossa presença, porque de novo nós carregamos o Espírito Santo. As pessoas têm que parar de falar piada suja perto de você, porque nós manifestamos o Espírito Santo. Isso incomoda as pessoas. Eu sempre brincava aqui, meu chefe repreendia ele de falar palavrão na minha sala. A empresa é dele, mas a sala é minha. E esses dias ele veio na igreja e ele falou de novo: cara, que saudade de quando você xingava eu por falar palavrão. Falei: Igor, eu já falei isso aqui, então todo mundo sabe que você fala palavrão aqui, então fica quietinho. Mas, querido, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que provar. Olha que maravilhoso isso. Nós somos a prova de que Jesus está vivo. Aí vou falar assim: prova, querido, eu vim de um lar destruído. Apesar como eu falei, a minha avó, meu avô, presbiteriano, minha família, minha mãe e meu pai não tiveram o coração voltado. Minha mãe já se casou várias vezes. Meu pai traía minha mãe. E daí o Senhor fala assim, já na adolescência: viu, vou te levantar como um pai de família e como referência. Aí fala: mas Senhor, ser uma referência de marido não é pesado? Ele falou: não. Porque as pessoas precisam ver. As pessoas precisam ter referência. Na adoração eu sou assim, querido, eu me mexo, eu sou extravagante. Porque o Senhor fala isso para mim, querido. O Senhor fala para mim, fala: filho, as pessoas precisam ver. Tem dia que tenho vontade de pegar o pano e sair dançando também aqui. Não ria não, já fiz muito isso, irmãos. E não ria no dia que eu fizer isso. Mas é verdade, está tudo bem, não está? Nós somos chamados para adorar, não fomos? Irmão, se um dia eu pegar o pano e sair correndo na igreja, você caia na unção, não na risada. Porque eu fui chamado para adorar, querido, com toda a minha força. Então o Senhor nos traz como referência e não é um fardo. E Ele muda a minha história, Ele muda a minha casa, Ele muda o meu destino, porque um dia eu encontrei Ele. Um dia vindo de um lar destruído, o Senhor falou: não, eu sou o seu pai. O modelo de casamento para você é esse aqui, ó, santidade, você vai casar virgem. Minha mãe é filha de presbítero, década de 80, casou grávida.
um escândalo para a época, uma ofensa para a igreja. E daí o Senhor fala para não, você vai casar virgem. Eu fiz um voto de casar virgem antes de conhecer Jesus, com 14 anos de idade. Eu falei, cara, esse negócio de casar virgem é bonito, né? Com 14 anos de idade. Aí eu conheço Jesus, eu falo, olha, Jesus, era o Senhor falando comigo já. Era o Espírito Santo moldando meu coração. E daí diante disso nós trabalhamos num lugar que não tem crente. Nós somos a luz que o mundo precisa, querido. Nós somos a esperança, presta atenção. Se você estivesse no hospital com um remédio, com a cura do câncer, vamos lá, você está com a cura do câncer, você não daria para ninguém? Então você tem a solução do mundo na sua vida. Você é um frasco de Jesus, a solução para o mundo, querido. Então você tem que comprovar e provar que Ele é bom. Isso não vai ser muito falar não, querido, é muito mais pela sua atitude, é muito mais pela a maneira como você se porta, a maneira como você vive, a integridade do seu coração. E nós vamos experimentar a boa vontade de Deus. Por que boa? Porque Deus é bom. Porque Deus produz vida, Deus produz crescimento. Essa é a boa vontade de Deus. E já estou encerrando, se o pessoal do louvor quiser subir. Nós também vamos experimentar a agradável vontade de Deus. Agradável é um lugar de deleite, de prazer. Eu já preguei sobre isso. Há um lugar de prazer, de satisfação, de gozo e alegria em Deus. Não porque Ele está fazendo, não porque Ele fez, não porque Ele está agindo na sua casa, não porque o seu salário está bom, não porque Ele está abençoando a sua empresa, mas por quem Ele é, nele. Há um lugar de prazer em Cristo, querido. Há um lugar de deleite em Cristo. Sabe quando nós estamos adorando e nós somos cheios do Espírito Santo? E nós sentimos gozo, alegria de estarmos na presença do Senhor? Isso é para o nosso dia a dia, querido. Nós temos que encontrar esse lugar de deleite. Deus é um Deus de sacrifício? É sim. Paulo acabei de citar Paulo aqui, que fala se apresentar como sacrifício agradável, mas Deus também é um lugar de deleite. Sacrifício não é a única maneira de adorar o Senhor, querido. Ter prazer nele, nas coisas dele, entender, Senhor, eu te louvo pela esposa maravilhosa que eu tenho, eu te louvo pelo filho que eu tenho, eu te louvo e eu sou grato pela igreja em que eu congrego, Senhor. Isso é ter prazer nas coisas do Senhor e automaticamente no Senhor, querido. Pastor Lori falou na segunda-feira, se nós somos insatisfeitos em que Deus nos dá, nós também estamos insatisfeitos com Ele. Quando nós rejeitamos, não, mas essa Bíblia aqui que o Senhor me deu, nós estamos falando, Senhor, o Senhor errou, o Senhor não entende o meu coração. Agora quando nós somos gratos, quando nós encontramos deleite, desfrutamos, temos prazer em tudo que o Senhor nos dá, desde o trabalho, aos problemas da escola do seu filho, aos problemas que você tem que resolver no trabalho. Você fala, Deus, obrigado, porque só o Senhor para me dar sabedoria para eu discernir esse rolo. Nós estamos encontrando prazer e deleite do Senhor. Nós estamos encontrando um lugar de satisfação, querido. E por último, a perfeita vontade de Deus, ou seja, a plenitude, a satisfação, como o salmista escreveu, o Senhor é meu pastor, então está tudo certo, eu não preciso de mais nada, não me falta nada, eu já sou completo com isso, com o Senhor sendo meu pastor. Essa plenitude, que quando nós temos uma fé radical, nós nos tornamos inconformáveis, renovamos a nossa mente, somos testemunhas vivas que dizem, experimentem o Senhor. O Senhor é um Deus experimentável, querido. A palavra do Senhor diz, provai e vede que o Senhor é bom.
Aí a sua vida tem que gritar: provai e vede que o Senhor é bom. E daí nós experimentamos e comprovamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, querido? Fique de pé no seu lugar. Eu quero fazer 2 apelos aqui. Mas antes do apelo, eu queria que você prestasse muita atenção em mim. A Maeli já falou sobre isso também. Eu não sei qual é o seu sentimento, mas Pedro anda com Jesus 3 anos, vê milagre, vê maravilhas, ele tem uma revelação que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí em determinado momento ele pisa na bola. Ele promete para Jesus que vai estar com ele até o fim, e ele nega Jesus. E por que você está falando isso, pastor, antes do apelo? Porque em momento algum Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedrão, eu esperava mais de você. Pedrão, você pisou na bola, hein? Pedro, você decepcionou. Jesus chama Pedro para a mesa. Jesus chama ele e fala: Pedro, eu fiz algo para você comer, porque maior é o que serve. E ele fala assim: você me ama? Então continua aí no ministério. Tá tudo bem. Jesus não precisou tocar no assunto. Jesus não precisou falar: Pedro, sabe essa ferida que você tem aí dentro por ter me negado? Essa acusação veio de você e não de mim. Esse sentimento de culpa, como a Maeli falou aqui, não é do Senhor, é de nós mesmos. E eu queria fazer 2 apelos, que na verdade é um só. Se você quer viver em 2026 uma fé radical, mais enraizada e mais apaixonada, mais intensa, você pode vir para frente. E se você precisa de força e coragem para se posicionar, nós estamos aqui para falar assim: nós amamos Jesus, então vamos apacentar as suas ovelhas. Então, se você precisa de força, de coragem para se posicionar, para ser um inconformado, para ser alguém que impacta as pessoas, vem aqui na frente também.